E aí, pessoal, tranquilo? Tudo bem com vocês? Eu quero mostrar para vocês duas telas do sistema, que é a tela de vendas e também a tela de caixa. Então, quando nós já temos um cliente cadastrado no sistema, nós podemos fazer uma venda para ele. Temos o cliente e temos os produtos. Então, na tela de vendas, onde eu já estou aqui, eu vou iniciar uma venda. Para isso, basta apertar F2. Quando a gente aperta F2, ele já traz o vendedor que está pré-selecionado, no caso eu mesmo. Ele já cai aqui como pré-selecionado, André Martins. Perceba que o cliente não veio um cliente pré-selecionado, mas o sistema também consegue ter um cliente padrão que já vem pré-selecionado. Mas vamos selecionar um cliente aqui. Eu vou colocar Vanise e vou apertar F3 que ele já vai para o ponto de selecionar os produtos. Então eu vou pegar um adesivo impresso aplicado em PVC, não peguei no mouse e só digitei Enter e ele já colocou este adesivo. Se eu aumentar esse adesivo aqui, ele já vai calculando automaticamente o preço dele. Bom, vamos adicionar mais um produto aqui. Vou apertar F3 novamente e vamos adicionar esse segundo adesivo aplicado em PVC aqui. Perceba que se eu tentar fechar este pedido agora, com F12, o que o sistema vai dizer? O valor total do pedido precisa ser igual ao total das formas de pagamento. Ou seja, ele está dizendo que a gente não colocou uma forma de pagamento para fechar este pedido. Perceba que tem um restante aqui que está de 320 e eu não adicionei nada de valor. Então eu vou pegar aqui, eu vou adicionar um Pix e quando eu adiciono, perceba que o sistema já colocou o valor de R$ 320 ali automaticamente. Se eu apertar F11, ele já vai lançar este valor. Então, ele lançou esse valor aqui, já para esta forma de pagamento, e eu já estou apto a fechar esse pedido. Então, o pedido no nome da Vanise, eu vou fechar ele agora. Pedido criado com sucesso. Perfeito. Esse pedido ele cai aqui no status de pré-venda. Não foi feita a venda ainda. Como é uma venda de mesa, a gente fez uma pré-venda que vai ser recebida no caixa. Vamos ver como é que funciona o caixa? Eu vou aqui na aba Financeiro, Caixa, e daí essa tela aqui é uma tela interessante. Ela tem os resumos das sessões dos caixas e os caixas propriamente dito. Como assim? Cada caixa ele pode ter uma seção de iniciar e fechar. Ele inicia o caixa com o operador e fecha aquele caixa. Por exemplo, o operador chega de manhã, abre o caixa. Ele está iniciando uma sessão. Quando ele sai meio-dia, ele fechou aquela sessão. Então, com o passar do tempo, um caixa ele pode ter várias sessões, só que todas do passado já foram fechadas. Então, funciona assim. Por exemplo, aqui nós não temos nenhum caixa com nenhuma seção aberta, mas se nós vermos aqui, nós percebemos que nós temos alguns caixas que já foram fechados. Então, se eu quiser no sistema ver o que aconteceu no caixa 5 no dia 13 do 3, que é esse dia aqui, eu vou conseguir ver pelo histórico desse caixa. É interessante também que o sistema ele tem um acompanhamento praticamente em tempo real do atendimento do caixa. Eu vou mostrar como isso funciona também para vocês posteriormente. Mas primeiro, a gente vai abrir um caixa aqui. Então eu vou pegar aqui o caixa 4 e tem esse ícone de abertura do caixa. Quando você for abrir o caixa, você precisa informar um valor de troco, um valor de entrada ali para o seu caixa. Então eu vou colocar um valor de R$ 100 aqui e vou confirmar essa abertura. Perceba que o sistema ele já te dá um aviso de que a sessão daquele caixa foi aberta com sucesso. O caixa 4. E se a gente perceber, agora o caixa 4 ele tem mais dois ícones aqui. O que significa esses ícones? Um é para um acompanhamento mais gerencial, que a gente consegue ver em tempo real as movimentações financeiras desse caixa. Então, se eu voltar ali agora, eu também tenho outro botão, que é o botão de ir para o caixa, que é o que o operador vai fazer. Então, quando o operador ele chegar no caixa, automaticamente as vendas já vão listadas aqui. Por exemplo, o operador ele não precisa perguntar o nome do cliente
assim, para fazer um filtro. Claro que ele vai perguntar porque o nome do cliente já está listado, mas ele não precisa digitar um CPF ou digitar um nome, fazer um filtro para carregar os dados daquele pedido. Não, os pedidos já são listados automaticamente e isso facilita muito a vida do operador. E outro ponto é que conforme os pedidos eles vão caindo no caixa, eles já vão caindo em uma fila aqui de atendimento. E essa fila, você não precisa às vezes nem usar o mouse para fazer esse atendimento. Por exemplo, aqui eu vou atender o pedido da Vanise e eu vou apertar o Alt F1. Quando eu aperto o Alt F1, ele já veio para em atendimento. Se eu dar um ESC, ele já volta para atender. Também posso usar o mouse se eu quiser. Aqui na tela de atendimento deste pedido do caixa, nós temos algumas informações, por exemplo, o nome do vendedor que atendeu, o nome do cliente, o documento do cliente, alguns contatos do cliente, qual que é a situação financeira desse produto aqui, a data, o ID do pedido, que é o identificador do pedido, no caso 15 aqui. Temos também os itens desse pedido. Perceba que os itens ele já traz as unidades de medida que foram calculadas no momento da venda. Também traz a quantidade, o valor total de cada item. E ele também já traz o valor total somado aqui embaixo. Perceba que os itens o caixa não consegue também fazer alterações. Eles são fixos aqui, o caixa não tem essa permissão para fazer. E ele já cai aquela forma de pagamento que o vendedor colocou lá. Se o caixa quiser finalizar esse pedido aqui, ele já pode finalizar. Se ele quiser também fazer uma alteração, ele pode. Igual, eu vou remover essa forma de pagamento aqui, vou apertar F10, vou colocar o Master Débito aqui, o cartão, e vou adicionar. Agora é um pedido que está com Master Débito. Eu vou pegar e vou finalizar esse pedido. Pronto, finalizei esse pedido. Perceba que agora foi listado aqui no caixa as últimas vendas. Na verdade, aqui embaixo tem os dados do cliente que comprou, mas isso aqui representa a operação financeira, que no caso foi um cartão Master Débito de R$ 320. Se esse pedido tivesse mais outros tipos de pagamento, também eles estariam aqui todos juntos. Então, vamos fazer de novo? Vamos lá nas vendas, vamos apertar F2 para adicionar uma nova venda, apertar o F9, vamos fazer uma venda para Maria. Então, Maria, eu vou apertar F3, vou adicionar só um item nessa venda, vou apertar o F10, vou dizer que é Pix, F11 e F12 para fechar esse pedido. Pronto, já podemos voltar aqui para a tela do caixa e o pedido já vai cair automaticamente aqui, sem precisar atualizar a página. Eu já posso atender ele apertando Alt F1 e se eu quiser, eu já posso apertar o F12, já recebi o Pix, já vou fechar essa venda. Perceba que esse pagamento também caiu aqui. E agora, digamos que nós chegamos no momento do fechamento do caixa. Essas últimas vendas que são listadas aqui, são listadas apenas as últimas 10 vendas. Então, com o passar do dia, nós não podemos listar todas as vendas, porque o caixa desse sistema, no caso, esse sistema, no momento, ele tem um fechamento às cegas. O operador ele tem que somar os valores que ele tem nos comprovantes ou na maquininha que ele imprime, né? Quanto que ele vendeu pela maquininha X, quanto de Pix na maquininha Y, e ele vai fechar o caixa com esses valores. Então, se ele apertar o F9 aqui, ele já vai abrir, né, as formas de pagamento que foram utilizadas neste caixa. Então, esse caixa ele utilizou o Master e também utilizou o Pix. Aqui são só duas, então dá até para utilizar os mesmos valores, né? Então, de Master foi os 320 e de Pix foi os R$ 170. Então, pode confirmar o fechamento e o caixa foi fechado com sucesso. A partir de agora, se nós viermos aqui, nós já temos aqueles R$ 170 e também temos os 320. E o caixa agora está com status fechado. Nesse horário aqui, ele teve a abertura e o fechamento. Então, ele traz o resumo de todas as operações que aconteceram internas ao caixa e também traz
o que o operador adicionou na hora do fechamento do caixa. Interessante que também o sistema ele tem a possibilidade de adicionar uma margem de quebra de caixa, que é, por exemplo, se tiver alguma divergência, para o sistema não travar do funcionário fechar o caixa. Então tem uma margem ali que é configurável para você conseguir fazer isso. Bom, eu acho que do caixa é isso. A gente conseguiu passar bem pelas funcionalidades do caixa aqui. Qualquer ponto, qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Obrigado.